Josué capítulo 24, quem achou, dá um glória a Deus aí. Aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz. Usa a pastora como um canal de bênção nas tuas mãos, para que eu possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para minha família. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Josué capítulo 24, verso 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deleitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, da além do rio no Egito, e serviu ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele traz um conserto ao povo. Ele mostra a realidade de como era a situação dos pais daquele povo e como era a situação agora proposta pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, de que nós poderíamos servir a um Deus vivo e a nossa casa também. Aí onde você está, eu quero te fazer um convite de fé. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento, fechasse os seus olhos e pensasse na real situação da sua família hoje. Você pode fazer isso? Aí onde você está, curva a sua cabeça agora. Comece a imaginar como era a casa dos seus pais, que princípios eram ensinados, que deuses eles serviam. Talvez muitos, neste momento, devem estar pensando: glória a Deus, porque os meus pais serviam a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Mas talvez os seus pais serviam a um Deus da idolatria, do pecado, da iniquidade. Talvez a sua real situação hoje é imaginando a sua família, uma família totalmente desestruturada, onde você nunca cresceu num lar onde tinha uma estrutura familiar. O que vem à sua memória neste momento? Deixa Deus trazer a sua memória. Talvez foram palavras de maldição, talvez foram palavras de que você não chegaria ao lugar algum, de que você nunca seria feliz. Eu não sei como foi a infância de cada um de vocês, mas agora neste momento Deus traz a memória a cada um neste culto, para mostrar que nós temos duas escolhas na nossa vida. Você pode abrir os seus olhos agora. Muitas pessoas nessa hora estão com lágrimas nos seus olhos, porque lembraram de uma situação muito ruim, de uma situação muito triste, a qual viveram, a qual estão vivenciando. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão digno de glória, de honra e de poder, que Ele continua sendo um Deus que transforma vidas. E não importa a maneira em que você cresceu, não importa a situação que você se encontra hoje em relação à sua família, Ele continua sendo Deus e Ele tem poder para mudar tudo isso. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. Desde que eu me conhecia por gente, meus pais já eram separados. Ambas as vozes, tanto materna como paterna, eram separadas. Ninguém tinha um casamento, ninguém tinha uma estrutura familiar, ninguém tinha uma proposta de família completa. Era totalmente desestruturada, desequilibrada, não tinha um formato família. Tinha um formato de falta de estrutura familiar. Meu irmão se iniciava nas drogas aos 13 anos.
Mas Deus me deu uma chance, me deu uma oportunidade, como Ele está dando para cada um de nós aqui nesse congresso. Como Josué fez aquela proposta para aquele povo. Você pode continuar do jeito que está e ir de mal a pior, ou você pode servir a esse Deus poderoso e a sua família também. A decisão cabe a cada um de nós. Eu escolhi servir ao Deus poderoso e a minha família também. Não é porque você não recebeu um abraço que hoje você não pode constituir uma família em que se abraça. Não é porque você não recebeu um te amo que hoje você não pode construir uma família em Jesus, a qual todos os dias você olha para o seu familiar e diz: eu te amo. O diabo quer enganar a muitos, o diabo quer iludir a muitos, o diabo quer nos fazer perder o foco de que Deus continua sendo poderoso para mudar situações. Tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que eu não recebi, no momento em que eu recebi essa palavra, eu determinei algo na minha vida, até que a luz do Senhor fosse firme nos meus caminhos e brilhasse. O que você tem determinado para a sua vida? Quantos aqui são solteiras, ainda não constituiu uma família? Deixa eu ver. Várias. Um dia eu estava assim. Mas um dia eu entendi que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma família nova, de bênção e de milagres, e que através da minha vida e da minha decisão, Ele pode concretizar todos os sonhos dEle. Eu fui a única da minha família que casei certo. Eu fui a única da minha família que quebrou a maldição que estava há anos. Porque um dia eu recebi a palavra do Senhor e determinei. Meu pai, já nos caminhos do Senhor, determinou algo para a minha vida. Olha como a oração de pais é muito importante para os seus filhos. Ele disse: a minha filha vai conhecer um homem só e com ele vai casar. E para a glória do Senhor, eu casei com esse presente de Deus. O que você tem determinado para a sua vida? O que você tem determinado para os seus filhos enquanto você conhece a palavra? Eu não estou falando de um tempo em que nós não conhecíamos a palavra. Eu estou falando de um tempo em que nós conhecemos a palavra e nós temos toda a autoridade de poder de tornar diferente aquilo que não foi. Cabe a cada um de nós decidirmos qual é o rumo que a nossa família vai tomar. Continuar na mesma maldição, na mesma sequência, nos mesmos traumas, nas mesmas ilusões, ou continuar uma trajetória diferente com um Deus Todo-Poderoso. O que você tem escolhido para você hoje? Diga: eu escolho a família que o Senhor tem para mim. Então, se você não teve abraço a partir de hoje, você tem Jesus e a tua família vai ter abraço. Se você não teve amor, a partir de hoje você tem o amor verdadeiro que vem do Deus Todo-Poderoso. Então você é digno de abraçar o seu cônjuge, o seu filho, o seu familiar e receber desse amor poderoso a qual você sempre sonhou. Esse é o nosso Deus, é o Deus que muda histórias, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura. Mas nós também precisamos ter a nossa atitude de fé. Nós também precisamos ter posicionamento e decidir: chega, chega, chega. A partir de hoje, a partir da minha decisão, tudo vai ser diferente. Mas isso só é possível com esse Deus poderoso. Olha o que Josué diz no capítulo 13, volta um pouquinho aí. Nós já estamos vivendo uma realidade que nós temos o Senhor Jesus, que a nossa família é uma bênção, que a nossa casa é poderosa, porque o Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem aqui crê? Já é um começo para a sua casa servir ao Senhor. Se Deus te escolheu e te nomeou, é porque Ele viu em você condições e capacidade para mudar toda a sua família. Talvez você diga: pastora, mas estou sozinha nessa. Você está com Deus Todo-Poderoso e Ele é capaz de mudar toda essa situação através da sua vida, amém? Mas aí Josué, o Senhor diz para ele no capítulo 13, no verso 1,
Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe quem? O Senhor. Já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Será que o Senhor não está dizendo isso para nós? Quando nós vamos despertar para aquilo que Ele tem para nós, para nossa família? Será que Ele vai ter que dizer, ô Maria, ô José, ô Joaquim, tem muita coisa ainda para você conquistar. Tem muita bênção para você desfrutar na sua família. Tem maravilhas dos céus para dentro da tua casa. O Evangelho lá em Mateus diz, a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Chame o governo do Senhor para a sua casa. E assim você vai desfrutar do melhor do Senhor. Será que o Senhor vai ter que dizer para cada um de nós? Eu preparei esse congresso para que as famílias fossem transformadas, para que as famílias fossem restauradas, mas nós vamos deixar de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós? Diga, eu não vou deixar de conquistar. Tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, eu vou conquistar. Será que você pode declarar isso? Tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, eu vou conquistar. Que a gente possa conquistar através da palavra, através das promessas, através da vida dos homens e mulheres de Deus que passam neste altar para entregar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos conquistar para a nossa família. Para conquistarmos tudo aquilo que Ele tem para nós. O projeto de Deus para a nossa família é perfeito. É perfeito. Esse é o projeto de Deus. Deus não escolheu a família para viver o inferno. Deus não escolheu a família para viver em pé de guerra, em confusão, em contenda. Deus escolheu a nossa casa, e o nosso lar e a nossa família para viver o céu. Para viver aquilo que Ele tem para nós. Traga o céu para dentro da sua casa, minha querida. Traga o céu para dentro da sua casa, meu irmão. Traga o reino de Deus. Traga o governo de Deus. Mas por que, pastora, muitas famílias estão desestruturadas? Infelizmente, o apóstolo Raimundo estava falando aqui uma realidade. Já nas famílias onde já se conhece o Senhor Jesus, está tendo divórcios. Estão tendo filhos desviados. Mas por que isso está acontecendo no meio do povo de Deus? Essa era a minha pergunta para o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo? Porque homens e mulheres de Deus estão perdendo seus filhos dentro de casa. Porque estão perdendo o seu casamento. E Deus trouxe algo ao meu coração para que eu ministrasse para vocês nessa noite. Para que haja um despertar do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver um vídeo nesse exato momento, para que eu possa entrar nessa parte a qual o Senhor quer falar com cada um de nós, amém? Vamos pedir para apagar as luzes aqui, por favor. Tem um vídeo lá preparado. Para que a gente possa entrar na segunda parte da mensagem. Glória a Deus. Dá para apagar mais a luz aí? Isso. Mãe, tá fazendo careta outra vez. Não tô não. Tá fazendo sim, querida. Você tem que ler na mesa, Beto. Aham. Porções menores, Flecha. Ai, Beto, ajuda o carnívoro a cortar o bife. Flecha, quer contar sobre a escola e o que aconteceu?
Ah, a gente dizia como perereca. Ele foi pra diretoria outra vez. Bom. Não, Beto. Isso é mal. O quê? O Flecha foi pra diretoria outra vez. O quê? Por quê? Por nada. Pôs uma taxinha na cadeira do professor no meio da aula. Ninguém me viu, mãe. Nem dá pra ver no videotape. Te gravaram e não conseguiram te pegar? Puxa, olha, isso é que é rapidez. Qual foi a velocidade? Beto, a gente não pode dar força. Eu não tô dando força, eu só perguntei a velocidade. Amor! Ah, legal. Primeiro carro. E agora eu vou pagar pra consertar a mesa. Carro? O que houve com o carro? Toma, eu pego outro prato. Porcaria aí mesmo. E você, Vi, como foi na escola? Nada a declarar. Você quase não tocou na comida. Não tô afim de bolo de carne. Ué, hoje é o dia da sobra. Tem carne, massa. O que é que você quer? O Toninho Rodrigues. Cala a boca. Ué, tu quer? Eu falei, cala a boca, seu mala sem alça. É, ela quer Não sim. gritem na mesa vocês dois. Amor! Ela ia comer se tivesse Toninho à bolonhesa. Agora chega! Já chega! Parem! Parem de correr pela casa! Não! Sentem agora! Vale campo de força. Fecha! Sua! Senta aí! Senta já! Violeta! Deixa eu ver o que aconteceu aqui hoje. Simão J. Paladino, defensor dos super-heróis há vários anos, desapareceu. O olho laser. Vem cá ajudar! Faz alguma coisa! Não fica parado aí! Você precisa apartar! Você quer que eu aparte? Ok, eu vou apartar. Tô apartando. Violeta, solta seu irmão! Pode acender. O que aconteceu ali? Uma situação corriqueira do dia a dia, a qual a comunicação não está sendo com excelência. Porque a comunicação, ela tem que ser algo em que nós falamos e as pessoas compreendem. E aí, quando toca a campainha, aquela família acontece o quê? Volta tudo como se nada tivesse acontecido. E, infelizmente, isso tem acontecido nos lares de muitos pais. Infelizmente, isso tem acontecido em famílias que servem ao Senhor. Nunca, nesses dias, nós atendemos tantos casos de crianças que chegam até nós e dizem: pastora, eu queria tanto que o meu papai, eu queria tanto que a minha mamãe fosse o que eles são na igreja, dentro de casa. Eu queria que o meu pai desse atenção para mim como ele dá para aquele discípulo. Eu queria que a minha família valesse tanto para os meus pais como eles servem a obra. É triste, mas é uma realidade em que a gente precisa despertar. Hebreus, capítulo de número 13, abre a sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo de número 13. Quem achou, dá um glória a Deus aí. O verso 16 diz assim: e não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque traz sacrifício, Deus se agrada. Em outras versões você vai encontrar o tema de que nós precisamos praticar o bem, em que nós precisamos exercer o bem, que nós precisamos também doar um pouco de nós, das coisas que temos. Deus preza por uma boa comunicação. Deus preza por esse tal sacrifício. E por que Deus diz sacrifício? Porque, na verdade, não é fácil se comunicar.
Não é fácil você falar, comunicar algo com uma pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te machucou. É ou não é verdade? É fácil? Não é. É um sacrifício, porque você precisa exercer perdão, você precisa praticar o bem, você precisa compartilhar para que a comunicação continue acontecendo. Você precisa vencer a si mesmo, o seu ego, o seu orgulho, para se comunicar e assim interagir com a sua família. É um sacrifício, mas é um sacrifício que agrada ao Deus Todo-Poderoso. E quando esse sacrifício não acontece, a quem de verdade nós estamos agradando? Se não estamos agradando a Deus, nós estamos agradando a quem? Ao diabo. E aí que o diabo tem ganhado fortalezas. E que fortalezas são essas, pastoras? É quando o silêncio toma conta do nosso coração, mas não é um silêncio de paz. Não é um silêncio de amor. Não é um silêncio para que as coisas vão bem. Mas é um silêncio de que você já enterrou aquele familiar no seu coração. Você já não tem mais paciência. Você já não suporta mais. Não deixe o diabo ganhar fortaleza na sua mente nem no seu coração. Mas faça que a comunicação seja um sacrifício que agrade o coração de Deus, para que a sua família continue sendo uma bênção. Uma certa vez, eu estava muito nervosa. Mulher quase não passa por isso, né? TPM, imagina, não acontece com nós que somos de Deus. Acontece. Os hormônios estão à flor da pele. Nós ficamos nervosas. E aí o pastor percebeu e falou: filha, linda, você está muito nervosa. O que está acontecendo? E eu realmente não tinha percebido. Eu tive que mudar meu anticoncepcional por causa da taxa de hormônio. E aí eu percebi que realmente eu estava muito nervosa. Que eu estava fora de si, fora de controle. Mas não era porque eu queria, era uma questão hormonal, que estava desregulado, que estava fora de controle. Um dia eu acordei e eu estava à flor da pele, nervosa. Quem nunca acordou nervoso? Quem nunca acordou, né, querendo matar um? É ou não é verdade? E a mulher quase não quer matar o marido, né? Eu queria matar ele. Mas aí eu pensei em que Deus tinha que ter lugar ali, e não o diabo. O diabo não podia ganhar uma fortaleza dentro da minha comunicação, mas quem tinha que ganhar fortaleza era o Deus Todo-Poderoso. E quando a gente comunica bem, a gente evita uma série de problemas e confusão para a nossa vida. Eu entrei no carro, a gente já estava saindo, e eu disse: amor, Rogerinho, hoje eu não estou bem. Não é nada com vocês. Vocês não me fizeram nada. Eu amo vocês. Só que hoje eu vou ficar mais quietinha. Eu vou ficar mais na minha. E não me leve a mal, não interprete mal. Vocês estão tudo jóia, tudo bem. Irmãos, aquele dia eu evitei uma briga, uma confusão, uma contenda na minha família. Sabe por quê? Porque aquilo que é óbvio na minha cabeça não é óbvio para a cabeça dele. Por isso a comunicação ela tem que acontecer de uma forma que você fale e a pessoa compreenda o que você está sentindo, o que você está falando. E muitas vezes nós ficamos com o óbvio: ele tem que entender, ele tem que imaginar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E aí do outro lado ele fica: mas por que ela está me tratando assim? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Até cair a ficha e o óbvio vai acontecer, o inferno já imperou. É ou não é verdade? Então, não tenha preguiça de comunicar. Não tenha preguiça de fazer esse sacrifício, de vencer a si mesmo, de vencer o seu cansaço e comunicar. Muitos pais passam um dia atribulado fora. É muita coisa para resolver no serviço, é muito problema.
E aí quando chega em casa, ele não comunica, o esposo não comunica, a esposa não comunica. E aí o diabo tem campo para trabalhar na nossa mente, é ou não é verdade? E aí a gente começa a pensar um monte de coisa que não é, porque esse é o papel do diabo, é de nos tentar. E aí a confusão começa, sabe por quê? Porque ele começa a descontar, ela começa a descontar e não tem a capacidade de fazer um sacrifício, de vencer a si mesmo e dizer, olha, o meu dia foi difícil. Lá no trabalho eu tive tantas questões para resolver, vocês não têm culpa de nada. Eu só quero que vocês entendam que hoje eu preciso ficar mais em Deus. Que eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eu te amo. Olha a diferença. É ou não é verdade? Quando a gente comunica assim, o diabo tem lugar para briga? O diabo tem lugar para confusão, para contenda? Mas quando a gente não comunica, o diabo ganha campo para fazer o que ele quiser. Então, a partir de hoje, use desse benefício, compartilhe do bem, doe-se um pouco para a sua família, converse, comunique, peça para Deus sabedoria, porque a comunicação também precisa de sabedoria. Nós precisamos saber a hora de falar, o momento certo, o lugar certo, é ou não é verdade? Lá em João capítulo de número 2, você não precisa abrir, nós vemos o milagre de Caná da Galileia. E naquele milagre nós vemos o quê? A boa comunicação acontecendo. Chegam até Maria e falam para ela que acabou o vinho. Maria entende a gravidade da situação, do problema, e vai comunicar de fato àquele que pode resolver. Maria vai até Jesus e comunica o que está acontecendo. Jesus compreende a fala de Maria. E de ali em diante, o milagre começa a acontecer. A comunicação nos leva ao milagre da transformação. Transformação de ambiente, transformação de situação. Foi o que aconteceu lá em Caná da Galileia. A boa comunicação levou o milagre de transformar água em vinho. Use dessa boa comunicação. Perceba que a pessoa que você está comunicando da sua família, se ela está realmente compreendendo, se ela realmente está entendendo. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Deixa eu ver. É uma coisa de louco, é ou não é? A gente fala uma coisinha ali no pé do ouvido da pastora, aí ela fala outra para a irmã, e assim vai passando. Quando chega lá no final, o que foi falado aqui sai lá? Bem diferente. Observe se o diabo não está brincando na comunicação da sua família, tornando um telefone sem fio, aonde você fala e o outro não entende nada. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer ao ponto de entender se aquela pessoa está compreendendo ou não o que está sendo comunicado. Por isso nós precisamos pensar antes de falar. Por isso nós precisamos orar antes de falar. Quem fala muito tem perturbação, traz transgressão para a sua vida. Assim diz Provérbios, capítulo de número 10, verso 19. Não é pelo muito falar, mas pela qualidade do que se fala. Uma certa vez meu esposo chegou para mim e disse: Angélica, você tem muita razão no que você fala, mas a forma e a maneira que você comunica, você perde toda a razão. E é verdade. Muitas vezes nós como mulheres, nós temos muita razão no que nós falamos. Nós estamos certas no que falamos, mas erramos na maneira em que comunicamos aquilo. Em que agimos, em que procedemos. Então vigie para o diabo não te derrubar mais nisso, para que você tenha o milagre através do momento em que você comunicar. A comunicação traz o milagre da transformação. A comunicação traz o milagre da transformação. Se não está trazendo transformação, alguma coisa está errada na minha comunicação.
Eu preciso aprender a comunicar. Gritar não é sinal de comunicação. Uma certa vez eu uso vários exemplos, né, da minha pessoa, irmão, vocês oram por mim aí, que misericórdia. Estou precisando melhorar, estou precisando me converter. E muitas vezes Deus usa os nossos filhos para nos ensinar. Você já parou para ouvir o seu filho e a sua filha? Você já parou para ouvir o que realmente aquela pessoa está dizendo, se realmente ela tem razão ou não? Uma certa vez, mulher quase não grita, né? Imagina, mulher não grita coisíssima nenhuma. É uma doçura de pessoa. E eu gritei com o Rogerinho. E ele era pequenininho, ele tinha 3 anos, gordinho. Ele olhou para mim com muita calma e disse: mamãe, não precisa gritar. É só conversar. Eu, Jesus. Mas é verdade. Será que estamos prontos também para receber aquilo que as pessoas estão nos comunicando? Eu percebi que eu estava fugindo do controle. Que no grito eu não ia resolver nada. Uma criança de 3 anos estava sendo usada por Deus para falar comigo, que já era adulta. Mas muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho não dá o braço a torcer para recebermos aquilo que nós precisamos melhorar na nossa comunicação. E para a glória de Deus, eu venci aquele dia. E eu disse: me perdoa, Rogerinho. A mamãe vai conversar e não vai gritar. Será que você tem essa capacidade de pedir perdão? Será que temos essa capacidade de reconhecer que precisamos mudar? Que a nossa comunicação seja aquela que vai gerar transformação, amém? Vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 13. Primeira Coríntios, capítulo de número 13. Quem achou, dá um glória a Deus aí. O verso 11 diz assim: quando eu era menino, falava como? Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era menino, nós já somos um povo maduro na fé. Nós estamos recebendo alimento forte. Nós já passamos da época de menino. Já somos adultos. Mas quantas vezes nós estamos agindo como meninos? Tendo atitudes de meninos. E essa atitude leva a nossa família à destruição. É aquele homem que chega em casa e desconta na sua família o problema que ele teve lá fora. Não sabe separar as coisas, não é maduro o suficiente para discernir. E começa a agir como um menino. É aquela mulher que não sabe separar as coisas, age como menina, como infantil, como criança. Não amadureceu ainda. E até quando nós vamos ser meninos? Até a família se acabar? Até a família se perder? Não, meus irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos despertar, porque é um tempo de amadurecimento do nosso Deus para a nossa vida, para a nossa família. E não dá para continuar como menino. Não dá para continuar como menina, tendo piti ainda, tendo crises de ciúmes, de raiva, de ódio. Precisamos despertar para um amadurecimento, ao ponto de chegar e dizer: meu amor, hoje eu não estou bem, não é nada com você, é que eu realmente não estou bem. Quando vamos amadurecer para que a nossa família desfrute do melhor do Senhor? Durante esses dias, atendemos alguns casos de jovens, famílias de dentro da igreja,
de uma prática que eu não sei se chegou aqui em Curitiba, mas que em São Paulo está um caos do inferno. Jovens cortando seus braços, desparafusando o apontador e cortando, porque tamanha angústia que sente, eles precisam de outra dor para arrancar a sua dor. E aí nós vemos 2 colégios, uma criança de 12 anos tirou a própria vida. Em outro colégio da cidade também, outra criança de 12 anos tirou a vida. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí comecei a conversar com alguns jovens da igreja, um certo dia um calor, mas um calor. Encontrei com uma jovem de blusa de frio. E eu disse, por que você está com essa blusa? Deixa eu ver o seu braço. E ela me mostrou o braço e o braço todo cortado. Dentro da igreja. Dentro da igreja, uma realidade. E sabe por que essa realidade está acontecendo? Porque nós não estamos amadurecendo na fé em relação à nossa família. E a maioria dos jovens que eu atendi que estavam se cortando, sabe qual era o maior problema? É que eles viviam em famílias em que eles não eram filhos únicos. Tinham mais de um filho, mas às vezes o pai e a mãe se identificam com um filho e não dá atenção para outro. E diz, fulana é tão bonzinha que ela já entende, ela compreende que o irmão dela precisa de mais atenção porque ele dá tanto trabalho. Mas tem muitos filhos não compreendendo a falta de atenção, de cuidado, de carinho, de atenção. Então eu quero dizer para cada família hoje que tem mais de um filho, que você tem mais de um filho. Você precisa dar atenção a todos eles. Você precisa separar um dia para dar atenção para o João, outro dia dar atenção para a Maria, outro dia pegar o João e a Maria e estarem juntos. No outro dia dar atenção para o seu cônjuge. No outro dia a atenção é para a família toda. E assim fazer uma separação que edifique e não destrua. Os pais não foram capazes de perceber que os seus filhos estavam se cortando. Os pais não foram capazes, dentro da igreja, de perceber que os seus filhos estavam gritando, que o suicídio estava tomando conta da vida deles. A gente precisa amadurecer que servir a Deus não é impedimento para a comunicação abençoada dentro da nossa casa, para não darmos atenção para os nossos filhos. Pelo contrário, é porque nós servimos a Deus que nós temos que fazer com mais excelência ainda. É que nós temos que dar mais atenção ainda. É que nós temos que olhar nos olhos dos nossos familiares e entender o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, perceber. O que nós não estamos percebendo da nossa família? Será que vai precisar acontecer como aconteceu naquele vídeo que o pastor Rogério passou ontem, que foi forte demais? Em que aquele menino dizia, eu te amo, e ninguém queria ouvir o eu te amo dele? Será que vamos precisar perder para despertarmos, para amadurecermos, para deixarmos de ser meninos e meninas na fé? Que haja um despertar do Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Que a gente realmente possa amadurecer e entender que a nossa esposa precisa de carinho, de atenção, de cuidado. Que o nosso cônjuge, o nosso esposo também precisa, que os nossos filhos precisam, que como família nós também precisamos ser abraçados e cuidados. Que a gente possa viver o melhor de Deus, mas para isso precisa de um despertar. Você tem dado mais atenção para os seus discípulos do que para os seus filhos? Está errado. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Não adianta ganhar uma igreja inteira e perder a sua esposa. Não adianta, meu querido e minha querida, a começar de dentro da nossa casa, para que o Senhor possa nos enviar para outros lugares, para que o Senhor possa expandir o nosso ministério. Quando você entender isso, a sua família vai servir ao Senhor junto com você. Dê o cuidado, dê o amor, dê o carinho. Para encerrar, Tiago, capítulo de número 4.
Tiago, capítulo 4, quem achou, dá um glória a Deus aí. O verso 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós já sabemos o bem que nós precisamos fazer para a nossa família. Não continue cometendo pecado, faça o bem. Tome uma decisão hoje. Eu não vou continuar mais pecando, eu não vou continuar mais errando, mas eu vou fazer o bem que a minha esposa precisa, eu vou fazer o bem que o meu marido precisa, eu vou fazer o bem que os meus filhos precisam, que a minha sogra, o meu sogro, os meus pais, os meus irmãos, os meus tios precisam. Faça o bem, não cometa pecado. Que a gente possa despertar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque depois de uma palavra dessa, eu acho que nós temos algo para falar para o Senhor. Talvez seja um pedido de perdão, dizendo: Senhor, eu sei fazer o bem e não estou fazendo. Eu sei dar atenção e não estou dando. Eu sei comunicar e não estou comunicando. Eu sei como eu devo agir e não estou agindo. Qual é a oração que você precisa fazer para o Senhor hoje? Aí onde você está, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero chamar meu esposo para orar comigo neste momento. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, que muitas vezes o que está acontecendo dentro da nossa casa e da nossa família é porque não estamos fazendo o bem a qual o Senhor nos chamou para fazer. E por isso estamos cometendo pecado, estamos errando, Senhor. Há lares aqui em que Satanás está ganhando fortalezas, ó Deus. Está fazendo a comunicação se tornar um telefone sem fio, aonde um não compreende o que o outro está falando, e assim o pé de guerra começa, o inferno começa dentro de casa. Mas nessa noite, o Senhor nos alertou que o Senhor tem prazer, ó Pai, pela comunicação. E muitas vezes essa comunicação vai exigir sacrifício da nossa parte, vai exigir renúncia da nossa parte. E é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos receber do Senhor a sabedoria para nos comunicarmos, para amarmos, para cuidarmos, para praticarmos o bem que o Senhor nos chamou, Pai, como família. Abençoa o nosso relacionamento, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar. Nos dê sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Nos ensine a comunicar os nossos familiares, ó Pai. Que todos os dias possamos viver o que o Senhor tem para nós. Que todos os dias possamos viver o que o Senhor tem para a nossa casa, para o nosso lar. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes fomos meninas na fé, meninos, ó Deus. Não queremos amadurecer porque a pirraça era mais importante do que amadurecer. Mas neste momento, Senhor, eu quero dizer que a pirraça cai por terra, a criancice cai por terra, a potestade do inferno cai por terra, porque este povo, Pai, escolheu amadurecer, escolheu ser homens e mulheres de Deus, ó Pai, a qual vão desfrutar do melhor do Senhor dentro da sua casa, escolheu ter o governo do Senhor, escolheu chamar o reino dos céus para dentro do seu lar, escolheu ter os céus dentro da tua casa e não o inferno. Oh meu Deus, há pessoas dizendo: chega, passa, a partir de hoje a minha casa vai ser conhecida como um pedaço do céu, como um lugar do céu. Nós abençoamos, Senhor, a cada casa, a cada lar, a cada vida, a cada família, a cada casal, a cada filho. Ajuda esse pai a perceber a necessidade do seu filho, ajuda essa mãe a perceber a necessidade da sua família, da sua casa. Nos ajuda a ser como Maria, Senhor, que sabe identificar o problema e sabe a hora certa, o momento certo de falar, de agir, de proceder. Eu abençoo a cada casa, eu abençoo a cada jovem que neste momento decide
Eu não vou servir os deuses dos meus pais. Eu não vou dar sequência à maldição hereditária. Mas a partir de hoje, eu escolho a servir um Deus poderoso, a constituir uma família abençoada por esse Deus poderoso, a ser diferente dentro da minha casa, a não ter aquilo que eu não recebi, mas dar, porque agora eu tenho um Deus todo-poderoso na minha vida. Abençoa cada irmão e irmã nessa noite. Derrama da tua graça e do teu poder, ó Pai. Que a sabedoria do Senhor tome conta das nossas mentes, das nossas palavras. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nesse Deus poderoso, aplauda Ele de todo o seu coração. Eita, glória a Deus. Tem alguém sendo abençoado aqui hoje? Tem alguém sendo abençoado esses dias aqui? Quem se importa com a sua família? Quem se importa com a sua família? Tem alguém que se importa em se comunicar melhor aí? Gente, isso é muito sério. Tem muita família sendo destruída por uma comunicação mal feita ou distorcida no caminho. Cuidado, quem é que é casado? Pelo amor de Deus, a Bíblia manda honrar pai e mãe. Eu não sou louco de quebrar isso, esse princípio. Só que a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua esposa. Tem homem aqui hoje? Agora tem homem mesmo aqui no centro. Tem homem aí? Que se soltar aqui um rojão, ele mata no peito e diz aqui: pode mandar, pastor, estou preparado. Tem homem desse jeito aí hoje? Eu costumo dizer uma coisa na igreja: se entrar um cidadão armado e disser que ele tem uma bala só, e disser assim: eu vou matar alguém aqui, eu olho para minha esposa e meu filho e digo para eles: fica tranquilo que vocês não morrem. Porque se ele tem uma bala só, eu estou na frente de vocês, vocês não morrem hoje aqui. Tem homem aqui ainda? Homem que não vai acontecer não, está repreendido em nome de Jesus, não vai ser necessário. Mas homem que, se fosse necessário, ele entraria na frente da sua esposa e dos seus filhos e diria: tem homem para defender a minha casa. Tem homem assim aqui ainda? Glória a Deus, olha aí que coisa boa. Agora, gente, isso é muito sério. Nessa questão de comunicação, tem marido e tem mulher que todo o problema que tem em casa vai correndo contar para os pais. Manda mensagem para a mamãe dizendo: ela não fez o feijão do jeito que eu gosto. Aí não sabe porque que a tua mãe não se dá bem com a tua esposa, meu irmão. Vai na casa dos pais. Aí a mãe às vezes olha e fala: meu filho, que a sua camisa está aí toda marcada? Ao invés dele dizer assim: não, é que eu fiz muita coisa hoje, então já amassou. Ele fala assim: é que ela não sabe passar direito. E depois não sabe por que a mãe não se dá bem com a esposa. Recente nós acompanhamos um caso. Um casalzinho de jovem. Tem jovem que namora aqui? Não tem? Olha que benção, só ora em jejum. Coisa extraordinária. Pastor, que você está... Vou dar um beijo na sua testa quando ele descer daqui. Está fantástico isso. Fantástico. Depois ele vai falar da cartinha do pai aí, das recomendações do pai, né? Tem jovem que namora aqui? Compromisso, oração. Estão alinhando aí para o casamento. Bacana. Sabe o que acontece? Um casal de jovens lá, ao invés de edificar um ao outro, presta bem atenção nisso, isso é sério. Ele, o rapaz, começou a se fazer de vítima para a moça e reclamar da casa dos pais dele. Ah, é porque o meu tênis isso, porque eu trabalho eles não me dão nada, ah, é porque é difícil, ah, é porque... E ela começou a reclamar da família dela para o menino. Aí ela chegava para os pais dela e dizia assim: coitado do meu namorado, a família maltrata muito ele. E ele chegava para os pais dele e dizia: a minha namorada, a família dela não está nem aí. Resultado, quase sai briga entre o pai dele e o pai dela. As famílias pararam de se falar, tudo dentro da igreja, gente. Cuidado com a comunicação. Como é que foi que a serpente seduziu Eva para o pecado entrar no mundo? Através de uma comunicação, conversa. Então às vezes parece que é uma mensagem que fala: não, isso aí não é tanto comigo. É sim, porque o pecado entrou no mundo por comunicação.
E se a gente não falar com quem deve, nós vamos falar com quem não devemos. Quem não ora vai falar com o capeta. Porque a gente vai falar com alguém. Se eu não gastar falando com Deus, eu vou me gastar falando com quem não devo falar. E aí a coisa fica complicada. É o cidadão que vai desabafar do problema no casamento com uma colega de trabalho. E daqui a pouco o colega de trabalho se torna melhor amiga. Melhor amiga de homem casado é a tua esposa. Com todo carinho, respeitando minha mãe, não é nem a tua mãe, é a tua esposa. Tua mãe é a melhor amiga do teu pai. Pode falar aqui, né, apóstolo Raimon? Eu gosto disso, que ele falou assim, ó, fica à vontade, tá em casa. Fala tudo rasgado, tem homem aqui? E as irmãs, o herói agora da tua vida, irmã, continua amando teu pai, que bênção teu pai. Mas agora, o herói da tua vida é o teu marido. Teu pai foi o que cuidou até ali. Meu sogro foi homem de Deus, disse assim, ó, a pastora não quis contar inteira, eu conto tudo, tô nem aí. Meu sogro falou assim, ela vai namorar com um homem só e vai casar. Nós começamos a namorar, daí a pouco deu uma doida e nós terminamos o namoro. Ficamos quase um ano. Aí ele falou assim, Deus, não sei o que o senhor vai fazer, mas a minha oração foi, ela namora um só e casa. O senhor dá um jeito aí. Irmão, quando viu, estava nós dois lá no altar casando. Seja firme. Seja firme. Receba de Deus para comunicar através de Deus, para que Deus comunique a sua família através da tua vida. Irmãos, eu tenho certeza, nós vamos ver muita família abençoada, não apenas aqui, através de quem está aqui. Nós seremos comunicadores de famílias abençoadas, restauradas e cheias da glória de Deus. É o que eu declaro aqui em nome de Jesus. Nós seremos. Você quer, levante suas mãos, diga: eu faço parte do povo que Deus está levantando para comunicar o projeto do céu aqui na terra. Venha o teu reino sobre a minha vida e comunica dentro da minha casa e a outras famílias que o teu poder está em ação, abençoando, restaurando e enchendo de glória lares nos dias de hoje, em nome de Jesus, amém. Deus pode contar contigo? Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir, glória a Deus, pode aplaudi-lo. Senta mais um instante. Alguém quer ouvir mais um pouquinho de Deus aí? Mas eu vou te comunicar uma coisa, mesmo que você dissesse não, você ia ouvir. Glória a Deus. Apóstolo Raimundo, eu estou me sentindo muito em casa. Depois que ele ainda brincou ali, disse que eu que fazia essas coisas, eu sou uma pessoa séria. Eu não sei porque que ele fala essas coisas. Gente, eu quero, de uma forma bem resumida, compartilhar algo que vai dar sequência ao que a pastora ministrou aqui. Abra a Bíblia em Lucas 17. E nós vamos falar, de uma forma resumida, sobre paternidade, sobre carência, sobre ausência. Essa comunicação tão importante entre pais e filhos, entre marido e esposa. Lucas capítulo 17. Vai ser bem rapidinho, o apóstolo Raimundo falou que no sábado acaba 11h30 da noite, então a gente vai. Amém. Tem 5 pessoas que vão ficar com a gente aqui, apóstolo. Mas nem as nossas esposas vão ficar, que nenhuma das duas falou amém. Porque casou, é a primeira pessoa que é sincera, irmão, é que está mais perto de você. É duro ouvir. Vamos ser sinceros, você quer ver só? Eu não vou olhar, não olha para o lado para não se magoar, hein? Mas só responde se é sim ou se é não. Quem aqui já ouviu umas coisas do teu cônjuge que era verdade, mas você não suportava ouvir, diga eu. A gente não quer. A gente quer que eles só falem coisas boas, mas são quem mais está próximo de nós e vão falar a verdade. Glória a Deus por isso. Mas tem que ser dita em amor, amém? Lucas 17, verso 26, está escrito assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Gente, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos às portas da volta de Jesus.
Vocês também creem nisso? Olha que interessante e que sério que a gente precisa se atentar para isso. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Presta bem atenção que Jesus faz um paralelo entre a volta dele e os dias de Noé. Nos dias de Noé, a preocupação, o foco das pessoas era o seu prazer. O hedonismo tomava conta da sociedade, tomava conta de todos os habitantes da terra. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer próprio acima de qualquer coisa, custe o que custar, doa a quem doer. Eu tenho que me satisfazer, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que gerar prazer para mim. Gente, isso é semelhante a alguma coisa que você tem visto por aí? Comiam, bebiam. Nós estamos fazendo parte de uma das gerações mais obesas da história. E que Deus tenha misericórdia de nós. Até pela nossa hipocrisia de pregar e está desse jeito. A gente fala que é um prazer comer, e é mesmo, glória a Deus. O problema é quando qualquer prazer se torna mais importante do que o prazer da presença de Deus em nós. E do que o prazer de compartilhar, de amar o próximo. No hedonismo não há nenhum tipo de amor ou prazer maior do que o do ego, o que é para si. Nos dias de Noé, além do prazer de comer e beber, e pelo amor de Deus, eu não estou dizendo contra a gente comer e beber e ter essa alegria e prazer, eu estou falando sobre a medida exagerada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diz que eles se casavam e se davam em casamento. É pecado casar? Não. Mas esse casar e se dar em casamento é o seguinte: eles se casavam, não deu certo, então eu vou me dar em casamento, dou a minha mulher em casamento para outro homem, e a mulher dá o marido dela em casamento para outra mulher. Ou seja, casa, divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo e divorcia. Aí as pessoas dizem assim: não, a pessoa agora tem experiência. Tempo atrás uma pessoa falou assim: não, pastor, eu estava ouvindo, estava lendo uma reportagem, estava assistindo uma reportagem de um homem que tem muita experiência em casamento. Falei, quem? Ele falou, Fábio Júnior. Eu falei, irmã, ele tem experiência em divórcio. Quem tem experiência em casamento é o tiozinho que casou, está 60 anos casado com a mesma mulher. Não, pastor, mas ele casou 8 vezes, sei lá. Se ele já não casou 12 vezes, né? O Fábio Júnior deve estar lutando para se tornar um 12. Só que não é de Deus nesse 12, não, é da pomba gira, ué. Porque já está nos 10 casamentos aí que deve ter. Não, ele entende casamento, casou 10 vezes, não, ele entende divórcio. Quem entende casamento está dentro desse barco e não sai dele até o fim. Nos dias de Noé, os homens se casavam e se davam em casamento, as mulheres e os homens. E o que isso significa? Não havia respeito na aliança. Se não está satisfazendo o meu prazer, quebro essa aliança e faço outra. Não precisamos melhorar a comunicação, não precisamos ajustar as coisas. Se não deu certo, quebra essa aliança e entra em outra. Diga comigo, aqui não. A aliança aqui é lavada, selada, coberta pelo sangue do Cordeiro. Como é que eu quero chamar Jesus de meu noivo? Quero que ele se case comigo. Se ele me vê como um marido infiel, para que ele vai arrumar uma pessoa infiel para estar com ele? Se nós pararmos para pensar nisso, antes de adulterar, a pessoa fala, misericórdia, Jesus está olhando, analisando o meu comportamento, como é que eu me comporto dentro de um casamento? Será que ele ainda vai querer casar comigo? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diga, ele é bom, ele é misericordioso, mas não é bobo não. Ele está perdoando, está dando oportunidades, está falando com a gente esses dias, como fala sempre. Agora, se a gente for teimoso, ele não vai casar com a gente não. Nos dias de Noé, cada um buscava o seu prazer e quebra de aliança era coisa comum. Então cuidado, respeite as alianças que Deus lhe dá, em especial, a aliança familiar, que é o assunto que a gente está tratando.
Diz ainda mais, diz também no verso 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu assim a todos. Assim acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nos dias de Ló, mesma coisa. E o que acontece? Essa corrupção, esse hedonismo, essa paixão desenfreada pelo prazer, por satisfazer só a si mesmo, vai fazendo as pessoas entrarem em níveis absurdos. Sodoma e Gomorra, o homossexualismo desencadeou uma coisa que nem anjo estava perdoando. Tinha anjo na casa de Ló, e os homens endemoniados queriam entrar e se deitar com os anjos, gente. Quem já leu isso, diga amém. Porque não dá tempo de a gente ler hoje o texto. Então você está vendo que um monte de gente aí já leu. A coisa estava muito séria. E vamos ser sinceros, está muito diferente do que a gente está vivendo hoje em dia. Esse tempo atrás um atleta de futebol, um cara que foi campeão do mundo e tudo mais, foi pego, já faz um tempo, num motel com travestis. Por quê? A carne é insaciável, e um abismo vai chamar o outro, e o outro, e o outro. Ou eu digo não, e fortaleço a minha aliança com Deus, e abençoo a minha aliança familiar, ou depois de um abismo vai vir outro, e a pessoa vai tão longe, tão fundo, mas tão pesada, que depois ela olha e fala assim, não, mas acho que eu não fui escolhido. Foi sim, meu irmão. Jesus escolheu, quando Ele morreu por mim e por você, o sangue que Ele derramou foi igual. Não tem essa conversinha, ai não, porque o pastor, porque o apóstolo, porque a irmã, porque o irmão, Deus escolheu uma coisa melhor. Não, o sangue que foi derramado por mim, que estou aqui no altar, marido de uma só mulher, é o mesmo sangue que foi derramado pelo pior adúltero que está lá fora. Se os dois se renderem a Cristo, Jesus muda a vida dos dois. Não tem diferença. Vamos parar com esse negócio de que ele é diferente de mim, ela é diferente de mim. Cada um tem suas particularidades, mas o que me mantém de pé é o mesmo que pode te manter de pé. Escolhas, decisões, se comunicar no relacionamento e com Deus. Nos dias de Noé e nos dias de Ló, os homens iam se corrompendo, até chegar um juízo violento de Deus, nos dias de Noé e nos dias de Ló. Já não havia mais aliança, não havia mais respeito mútuo. E quando fala da vinda do Filho do Homem, a gente vai dar um pulo em Malaquias capítulo 4, dá uma olhadinha em Malaquias 4, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, e Malaquias Deus trata muito com o seu povo de vários níveis de infidelidade. Eu tenho um amigo que, quando ele vai ministrar num seminário, às vezes a gente está junto, eu gosto de ouvi-lo falar, Malaquias é o profeta que trata vários níveis de fidelidade e infidelidade. Ele é o profeta da fidelidade. Um amigo aí, homem de Deus, hein? Vocês vão ter oportunidade de conhecer aí. Né, apóstolo Raimundo? É o pastor de vocês. Malaquias é o profeta da fidelidade. E é um homem que denuncia a infidelidade. De tudo que é nível. Espiritual, conjugal, familiar, financeiro, de tributo a Deus, de tudo. Mas aqui nós vamos tratar só 2 versículos. Versos 5 e 6. Malaquias 4, versos 5 e 6 é o encerramento do Velho Testamento. Depois entra um período de silêncio de Deus. Então eu creio que isso aqui é importante. Mais ou menos aquela coisa. Quais foram as últimas palavras? Olha aqui que diz o 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6. Ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos a seus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nos dias de Noé e nos dias de Ló, Deus teve que ferir a terra com maldição. Por quê? Porque o povo não quis voltar o coração a Deus. Agora Malaquias está fechando o livro, está encerrando seu ministério escrito, dizendo assim, Deus mandou dar um último recado, antes que Ele envie seu Filho, antes que o Messias chegue. E qual é esse último recado?
ainda tem misericórdia, ainda tem graça. Olha para quem está ao teu lado, diga: ainda tem graça, ainda tem misericórdia. Diga: por isso, nossa família vai dar certo. Fala amém com força aí. Vai dar certo. Só que o recado é o seguinte: Deus está dizendo pela boca de Malaquias: eu preciso levantar um ministério como o de Elias. Por que não outro profeta? Porque Elias, ele trata de conversão do coração de filho com pai. Ele trata de restauração de aliança. Ele trata de voltar a um nível de fidelidade tão grande que cada um entende que tem responsabilidades sobre aquilo que faz. E na família nós temos responsabilidades. Elias, quando ele pensa em jogar a toalha, Elias, quando está deprimido, fugindo de Jezabel, e é interessante que depois de vencer o desafio contra os profetas de Baal e os outros profetas dos falsos deuses, que a gente fala dos 450, mas isso é só de Baal, tem mais um monte. Ele sai, e a grande frustração de Elias é a seguinte: o que ele pensava? Depois dele mostrar 3 anos sem chuva e toda aquela coisa, segundo a palavra de Deus na boca dele e tal, e agora vai vir chuva, mas tem o desafio, Deus responde com fogo. O que ele pensa? O povo tudo vai vir para o lado dele. Ele imagina que todo o povo vai abraçá-lo e vai dizer assim: vamos nos voltar para Deus, vamos nos converter. É mais ou menos, gente, como Jonas. A frustração de Jonas é diferente, mas Jonas está assim: se eu for lá e pregar em Nínive, se o povo se arrepender, Deus pode perdoá-los. Elias está imaginando que o povo vai se arrepender depois de ver aquilo, mas não acontece. O povo fica assim, né? Não vamos se meter não, porque o Acabe, a Jezabel, e o povo fica neutro. E uma das coisas que fere é quando alguém que você espera que lhe apoie fica neutro. Cadê as mulheres casadas? Tem mulher casada hoje aqui? Vocês gostaram quando eu fiquei falando dos maridos, né? Agora vocês vão receber também. Fica tranquilo que tem medida para todo mundo. Irmão, uma das piores coisas que existe é quando o teu marido está esperando um apoio e você vira as costas e não fala nada. É quando o teu marido já bateu em tantas portas e todas se fecharam. Eu não estou aqui discutindo o porquê da coisa, porque a gente não vai viver lá atrás de novo. Nós vamos viver daqui para frente na presença de Deus. Alguém quer viver o melhor de Deus aí? Aí ele se levanta e diz: agora eu vou. Ele está esperando a mulher ao lado dizer: vai, meu amor, porque eu estou aqui lutando com você, eu estou aqui orando, eu acredito em você. Ele está esperando os filhos dizerem: pai, papai, vai lá, agora vai dar certo. Mas às vezes o que a gente vê é silêncio ou desconfiança. Vamos ver, né, se agora vai. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não tem hora que cansa, que não tem hora que desgasta, mas se a gente não apoiar, piora. Eu não estou falando de apoiar a coisa errada, eu estou falando de apoiar o certo. Quantos estão entendendo? Elias está esperando um apoio. Elias está esperando que se reconheçam. A tristeza de Elias não se dá nos 3 anos de seca, apóstolo Raimundo, porque nos 3 anos de seca ninguém tem certeza se é ou se não é. A tristeza de Elias é que depois dos 3 anos de seca, de Deus responder a ele, dele matar os profetas de Baal, ao invés do povo vir e abraçá-lo e voltar-se para Deus, apoiá-lo para que a nação se converta e rejeite a idolatria de Acabe e de Jezabel, é que o povo cruza os braços e fala: não vou me meter nessa aí não. Ele já provou. Irmãos, eu vou falar algo aqui com muito temor, presta muita atenção nisso, que o Espírito Santo está gritando dentro de mim, com muito temor isso aqui. Tem gente aqui que foi traído. E eu vou te dizer uma coisa: você não é a única pessoa no mundo que já foi traída. Outras pessoas antes de você já foram, infelizmente. E infelizmente outras depois de você também serão. Bom seria que não acontecesse isso, mas infelizmente acontece. Mas talvez o teu relacionamento agora está travado em um nível de ferida, uma ferida aberta,
Porque o cônjuge que feriu, seja o marido ou a esposa, a pessoa que errou, já produziu fruto de arrependimento, já pediu perdão, já gerou fruto de arrependimento, já mostrou que está na presença de Deus, mas mesmo assim, você continua desacreditando dessa pessoa. E isso não estava no meu esboço, mas eu tenho certeza que está no coração de Deus, e é por isso que eu estou falando. Está na hora de apoiar. Está na hora de dizer, olha amor, ainda dói. É difícil, mas é impossível não reconhecer que agora Deus está na sua vida. Eu estou vendo Deus lhe responder com fogo. Eu estou vendo Deus mostrar que realmente você é uma nova pessoa. Um novo homem, uma nova mulher. O mesmo pais, quando eu digo pais eu estou falando pai e mãe, aos filhos. Uma das coisas mais duras de ouvir na vida, e eu ouvi isso. Eu não nasci dentro da igreja. Antes de me converter, eu cheguei até o ponto de com faca quente participar de ritual fechando o corpo pro diabo. É que as pessoas nos veem hoje pregando e parece que a gente nasceu lendo a Bíblia. Em vez de chorar quando nasceu, a gente falou aleluia. Que a primeira palavra em vez de papai e mamãe foi Jesus, né, pastor Marlon? Eu louvo a Deus pela misericórdia dele na minha vida. E quando eu me converti não, quando eu arrebentei tudo da minha vida, eu acabei com tudo que eu podia acabar. Em balada, em bebida, em droga, em tudo que você pensar, prostituição. E eu me arrebentei. O meu pai olhou para mim um dia, e aí eu já estava mais quieto, trabalhando com ele, querendo ajudá-lo. E um dia ele precisava ir num lugar a trabalho durante o dia, mas ia chegar um cliente no escritório, e eu falei para ele, deixa que eu vou. Eu sempre ajudei ele no escritório que ele tem. Falei, eu vou nesse lugar para você, é protocolar um documento da prefeitura, eu posso ir, e você fica para receber o cliente. E ele precisava resolver as duas coisas. Ele olhou para mim e falou, não, pode deixar, eu não confio em você. Irmãos, aquilo doeu mais do que uma faca, mas ele estava certo. Eu precisava ouvir aquilo. Eu precisava ser homem para reconhecer que eu quebrei uma aliança de confiança com meu pai. E aí eu falei, a responsabilidade agora é minha. Eu preciso reconquistar a confiança do meu pai. Tem gente que pensa que é assim, não, faz o que quer e fica tudo bem. Não é. Mas existe um período onde a gente vai passar e ser moldado, onde a gente produz fruto de arrependimento, e as pessoas olham e dizem assim, agora é confiável, agora Deus está respondendo, agora dá para ver que há uma transformação. Aí pais, filhos, cônjuge, precisa apoiar. Elias fica frustrado porque não há apoio. E ele vai pedir a morte. E é engraçado que ele foge e pede a morte. Mas a Jezabel está prontinha para matar. Quer morrer, volta lá, ué. Jezabel não quer matar, mas ele foge. Naquele conflito emocional ele foge. E quando ele foge, Deus o permite encerrar o seu ministério. Porém não antes de abençoar seu filho, Eliseu. Deus diz assim, tá bom, você não vai morrer, eu tenho outro projeto contigo. Mas antes disso, nós vamos exercer paternidade. Você vai abençoar um filho que vai continuar fazendo. Ei, irmão, essa noite você vai abençoar os teus filhos em nome de Jesus. Porque Jesus fala do ministério de Elias e não de outros, porque ele quer homens e mulheres como Elias, que não vão sair de cena, como aconteceu já com alguns reis de Israel, e tem gente, parte nem deixa saudade, não, eu vou partir, as pessoas vão se lembrar bem de mim, vão se lembrar de coisas boas, mas além disso, eu vou deixar um legado, eu vou deixar alguém carregando a glória que Deus colocou sobre a minha vida. Irmão, a nossa família tem que marcar a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade. A tua família abençoada é o maior projeto de evangelização para aqueles que estão ao redor. Tem gente que fica tentando trazer, eu vou ganhar mais um, vou ganhar mais um, vou ganhar mais um. Mas quando mais um chega perto, vê o marido sendo grosseiro com a mulher. Aí a outra mulher fala assim, eu não quero que meu marido ande com aquele homem, porque eu não quero que ele me trate como aquele homem trata a sua mulher. Então eu prefiro nem ir para a igreja, porque se for para ir para a igreja acompanhando aquele homem que é grosseiro com a esposa, o meu marido vai pensar que pode me tratar assim. Eu não quero. E aí a gente ora, jejua, dobra o joelho, clama para ganhar almas, para ganhar familiares, mas na verdade o nosso comportamento dentro de casa está destruindo tudo isso. Deus diz, vou restaurar.
o ministério, vou levantar um Elias, o quê? Para converter coração de pai a filho, de filho a pai, realinhar paternidade. E quando fala disso, dá uma olhadinha em Atos, capítulo 16. A gente finaliza aqui em Atos. E Deus permitindo, o apóstolo Raimundo tendo misericórdia, convidando, a gente volta outra vez e mergulha aí no quem se importa. Atos 16, versículo 1 diz, Atos 16, eu vou ler do 15, só para dar um entendimento, o versículo 40, Atos 15, do 40 em diante, aí a gente entra no 16. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado como? Timóteo. Sua mãe, olha aí, era uma judia, eu estou no 16:1. Sua mãe era, o que diz aí? Uma judia o quê? Crente, convertida. Agora está escrito, mas de pai o quê? Grego. A mãe é convertida e o pai? Não é. Está faltando um pai para o Timóteo. O Timóteo é um bom rapaz, um discípulo. Não está falando de um homem qualquer, um discípulo. Mas o Timóteo não tem um pai que o inspire, que o instrua no Senhor. E aí, Paulo assume uma responsabilidade. Verso 2 diz, os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, ao Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era o quê? Grego. Sabe o que Paulo fez? Paulo assumiu a paternidade de Timóteo, a paternidade espiritual. Tem filho esperando seu pai assumir sua paternidade biológica, emocional, intelectual, espiritual. Tem filho dizendo assim, meu pai, a única coisa que eu tenho do meu pai é o nome. Tem filho dizendo, a única coisa que eu tenho do meu pai é o dinheiro. Ei, o que os nossos filhos querem de nós não é o dinheiro. E vou dizer mais, se o que os nossos filhos desejam de nós é dinheiro, nós fomos muito maus no nosso trabalho. Porque hoje, quando eu penso no meu pai, eu penso num monte de coisas. Pastor, você não pensa em dinheiro? Posso até pensar, ô pai, você me ajuda aí? Estou dizendo que é pecado isso não, pelo amor de Deus. Mas a primeira coisa que eu lembro do meu pai é um abraço, é uma brincadeira, é uma conversa. Existem valores mais importantes que vêm à frente, porque ele imprimiu uma marca em mim. Ele me tocou como Paulo tocou Timóteo. E presta atenção nisso, que isso é muito profundo. Paulo fez o que com Timóteo antes de levá-lo na viagem? Ele disse, vou abraçá-lo como filho. Vou levá-lo comigo. Vou abraçá-lo como filho. Mas para levá-lo nessa viagem eu preciso fazer uma coisa. O que ele fez? Circuncidou. É a cirurgia de fimose. Tem como circuncidar sem tocar intimamente? Então Paulo tocou na intimidade de Timóteo, para que ele crescesse. Se nós, quem aqui é pai? Mãe. Se nós pais, pai e mãe, não tocarmos na intimidade dos nossos filhos, pelo amor de Deus, eu creio que todos estão entendendo o que eu estou falando, espiritual, emocionalmente, eu estou falando de um jeito santo, quem está entendendo diz amém. Se nós não tocarmos, alguém vai tocar. Se o meu filho não tiver alguém para falar intimamente com ele sobre prazeres da vida, lícitos e ilícitos, alguém vai falar. A circuncisão nada mais é do que a remoção do excesso de carne. Um pai e uma mãe, quem exerce paternidade, e eu vou abranger aqui maternidade, espiritual e também biológica, são meus filhos de dentro de casa, e são meus filhos na fé, precisa
adquirir confiança dos seus filhos a ponto de as coisas mais íntimas, seus medos, anseios, frustrações, oportunidades, propostas que eles recebem, eles vêm e abrem para mim e para você. E até as suas carnalidades, eles chegam e dizem: pai, me ajuda porque a pornografia está querendo me derrubar. Gente, nós pensamos que é um absurdo, mas eu vou ser sincero, eu não quero. Quem aqui é pai, eu creio que você não quer nunca que teu filho fale isso. Mas eu vou ser muito sincero. Eu me sentiria, eu desejo que isso nunca aconteça em nome de Jesus, mas eu me sentiria tão feliz como pai se o meu filho, ao invés de eu descobrir ou alguém falar, ele dissesse: pai, me ajuda, porque isso aqui está querendo me derrubar. Agora a pergunta é: se nós descobrirmos algo feio, carnal, do nosso filho, nós vamos matá-lo ou cuidar dele? Nós vamos cortar carne e preservar o filho, ou vamos matar o filho com carne e tudo? Porque tem família que está destruída porque os pais estão matando seus filhos com carne e tudo. Paulo diz: Timóteo, eu vou te levar, mas eu sei que vão apontar o dedo para você, porque você não tem paternidade crente. Teu pai é grego. Então eu vou assumir tua paternidade. Quem casou com uma pessoa que tem filho, talvez aquelas crianças ou jovens, estão precisando de alguém que os ame como um próprio pai. Alguém que diga assim: ó, eu vou assumir a bronca, eu vou lutar por você, eu vou te abraçar, eu vou te amar, eu vou fazer tudo o que eu puder para que a tua aliança com Deus, circuncisão, lembra a aliança de Abraão? Sua aliança desde Moisés, lembra? Moisés, a Zípora não queria. Sua aliança com Deus seja perfeita, perfeita. Quem é pai e mãe precisa se atentar para o que está impedindo a aliança dos seus filhos ser perfeita em Deus. E precisa construir um relacionamento de confiança de tal maneira que eles abram toda a sua intimidade e digam: pai, toca aqui porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. Mãe, me ajuda aqui porque eu estou quase fazendo uma bobagem. Nós temos que ser responsáveis por guerrear no mundo espiritual, mas também olhar nos olhos, sentar à mesa e gastar tempo, investir tempo para remover a carnalidade que o mundo todo dia joga em cima dos nossos filhos. Pai que não conversa com os filhos, não tem tempo para brincar com os filhos, não tem tempo para ouvir seus filhos. Alguém vai tocar a intimidade do teu filho e depois que vier contaminado, a gente olha e diz: eu poderia ter feito melhor. Esse é o nosso tempo. Quem errou não dá para voltar atrás, mas dá para ir para frente. Como? Filho, Timóteo já era um menino, já era homem feito. Vai doer. Fazendo um bebê, a circuncisão é tranquilo. A cicatrização é rápida, a dor é menor. Mas fazendo um homem adulto é outro nível. Mas precisa ser feito. É melhor então a gente cuidar de pequenininho do que a gente esperar crescer. Subiu a plaquinha ali, ó, substituição. Já entendi tudo, gente. Linguagem do futebol. Isso aí quando levanta a plaquinha, o jogador está correndo, indo para o escanteio, bola na área, e ele olha e vê que a plaquinha subiu ao número dele. Ele falou: vou ter que sair agora. Nesse lance eu tenho que fazer o gol, é minha última chance, pastor Malo. Ou eu faço o gol agora e o estádio inteiro vai me aplaudir, ou eu saio vaiado. Dá para perceber que eu estou à vontade aqui, né? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. De coração. Eu espero que amanhã vocês estejam de volta e aguentem a gente mais um dia. E espero que vocês orem para o apóstolo Raimundo chamar mais uma vez. Vocês não vêm falar: apóstolo, nunca mais traz aquele pessoal. Mas voltando, irmãos, é mais fácil remover a carnalidade de pequenininho do que deixar crescer e dar mais trabalho. Às vezes o meu filho vem falar um monte de coisa para mim que na hora eu tô pilhado, eu tô cheio de coisa a fazer. Às vezes não, irmão. Ele já está olhando para mim, cara de pau, não deu nem para disfarçar. Eu e a pastora nos preparando esses dias para culto e ele vem: papai, o jogo não sei o quê, papai, o fulano fez o gol, papai, deixa eu te mostrar uma coisa, papai. E aí tem hora que eu falo assim: filho, espera um pouco. Aí eu paro, respiro e falo: só um minuto, filho, pode falar. Ele precisa ter coragem de abrir a intimidade dele para mim.
circuncisão remove a carnalidade e também facilita a frutificação. Eu sei porque eu tenho um familiar que antes de se casar ele precisou fazer a cirurgia. O médico falou: olha, vai ser muito difícil você engravidar uma mulher, porque o seu prepúcio é muito grande. E ele, para facilitar, para aumentar a sua fertilidade, ele precisava fazer aquela cirurgia. Nós como pais, pai, mãe, nós vamos tornar os nossos filhos frutíferos para o reino de Deus. Remover a carne e prepará-los para gerar fruto. Remover a carne e preparar para gerar fruto. Mas eles só abrirão intimidade conosco se o coração dos pais forem convertido aos filhos. Filhos, eu quero ouvir teu coração. Filho, eu me importo com teu coração. Filho, teu coração é importante para mim. Pai, mas meu coração está sujo. Filho, nós vamos lavar isso aí junto, filho. Nós vamos cuidar disso junto, filho. Esse é o nosso tempo. Isso é tão sério que Davi quis fazer uma casa para Deus, apóstolo Raimundo. Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor, porque eu estou num palácio, eu vivia no pasto. Me deixa fazer uma casa. Deus falou: gostei do projeto, mas eu preciso consertar uma coisa na tua vida. O que é, Senhor? Você é um ótimo adorador. Até registrei os salmos aí, suas orações comigo. Mas você é um mau pai. Você é negligente na paternidade, Davi. Eu vou dar um jeito nisso antes de você morrer. O que você vai fazer, Deus? Porque já teve filho matando filho dentro de casa, filho deitando com a minha irmã e tal. Nós vamos fazer o seguinte: eu dou para você o projeto, mas não deixo você construir. Quem vai construir é Salomão. Você vai ter que ficar pertinho do teu filho. Você vai ter que discipular o teu filho. Você vai ter que se relacionar com o teu filho. Preparar bem o teu filho, porque eu vou te chamar e o teu filho vai construir. Nesses dias Deus vai alinhar a sabedoria dos pais com a força dos filhos. Eu e você vamos preparar os nossos filhos para construir uma casa para Deus aqui, irmãos. Nós vamos. Os nossos filhos vão construir para a glória de Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Deus nos permitindo uma outra oportunidade, a gente vem, tem muita coisa para falar desses assuntos ainda. Mas eu creio que Deus falou com vocês, como tem falado comigo. Nessa noite, eu quero fazer uma oração junto com vocês, mas eu gostaria que quem está com seus filhos aí, traz ele para pertinho e abraça. Como a pastora falou, talvez você diga assim: não, mas a gente não tem esse negócio de abraçar. Não tinha, agora tem. Irmão Hamilton, vem para cá, meu filho. Vem para cá, irmão Hamilton, vem para cá. O irmão Hamilton é discreto, ele fica ali intercedendo e tal, mas nessa hora vem. E Joel, que alegria ver você, a Luz, a Natana ali. Um beijo, amo vocês. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Nós vamos nos falar aí, mas só para vocês saberem que eu vi vocês aí. O Joel é um paizão. Ele e a Lourdes. Não é, Natana? Se eu estivesse falando alguma bobagem, a Natana ia fazer assim, ó. Mas eu sei que é. Família preciosa, que eu tive o privilégio de apacentar lá em São Bernardo durante muitos anos. Agora estão aqui, hoje aqui. Vieram aqui, viram que a gente estava aqui, eu mandei o convite. Irmãos, presta bem atenção aqui. Tem gente aqui que diz assim: eu não tenho filho. E vou além. Tem gente ainda que diz: eu não tenho filho e não tenho pai. Todos nós nascemos com uma herança espiritual, o pecado de Adão. E precisamos ser adotados por Deus Pai, através do Filho Jesus, o unigênito. Através de Jesus fomos enxertados. E uma das maiores estratégias do diabo, perceba o quão é difícil, irmão. Esse é um assunto que a gente tem que preparar um dia para mergulhar nele. Mas o quão é difícil relacionamento entre pai e filho. Geralmente você vê filho dizendo assim: a minha rainha. É raro ver um filho falar meu rei. Tem muito filho dizendo minha mãe é a minha rainha, mas tem pouco filho dizendo meu pai é meu rei. Eu já estive no mundo. Eu já tive tempo de me relacionar e viver em favela e no meio do tráfico, no meio de gente do tráfico. Nunca pratiquei isso, mas vivia com gente, tinha amigos nesse meio. E via quantos ali
quase que idolatravam sua mãe, mas pouquíssimos falavam do seu pai. Sabe por que isso, gente? Porque o diabo quer quebrar qualquer tipo de vínculo, de aliança, de respeito de um filho para com o pai, porque o pai é a primeira referência de Deus que um filho tem na terra. O escândalo para os religiosos era Jesus chamar Deus de pai. A lei diz que no divórcio a preferência da guarda dos filhos é da mãe ou do pai. Tudo vai convergir para quebrar paternidade, porque o diabo não quer que as pessoas se apaixonem por um pai. Pode até se apaixonar por uma mãe. O Brasil, eles diziam, já nem vão dizer mais, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas havia um principado, uma potestade espiritual de idolatria no Brasil, que trazia imagem de uma mãe. Pastor, mas então mãe está desprezada? Não, irmão, a mãe está aqui, ó. A igreja é a mãe que gera os filhos. Paulo dizia que tinha dores de parto. Ele não é Deus Pai. Ele, como pastor, como apóstolo, como igrejas que somos, é mãe, é a que gera. E o diabo quer quebrar essas duas referências, paterna e materna. Mas se quebrar a paterna, nem existe a materna, porque não tem igreja sem Deus. Não tem igreja sem Deus. Hoje, acredite, há um pai que te ama, há um pai apaixonado por você. Talvez você nunca tenha ouvido um pai dizer: meu filho, eu te amo. Mas eu estou aqui hoje como homem de Deus, como embaixador de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quantos creem que eu estou aqui representando Jesus? Quantos creem que eu estou aqui representando Deus na terra? Eu não sou Deus, mas eu estou representando Deus aqui na terra. Quem crê nisso? Então eu posso dizer, como boca de Deus: Deus te ama. O Pai te ama. O Pai te ama. Tem um Pai cheio de amor por você. Seja sarado hoje aqui. Seja sarado hoje aqui. Feche os olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos te chamar de Abba, papai, paizinho. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos esse amor, a andar nesse amor. Nos ajuda a te amar com tamanho amor. Abençoa relacionamentos agora. Restaura paternidade, maternidade. Restaura a aliança entre pais e filhos, Deus. Restaura, sara o coração desse filho que se revoltou. Sara o coração desse filho que ficou triste, decepcionado por um problema na vida dos seus pais e começou a se machucar, como ouvimos a pastora hoje ministrando. Quantos filhos estão se ferindo por causa de algo que viram acontecer na vida dos seus pais? Mas nessa noite nós declaramos cura. Nós declaramos cura. Cura na alma, cura nas emoções, cura espiritual. Que toda obra do inferno caia por terra em nome de Jesus, e relacionamentos sejam restaurados. Que Deus Pai toque intimamente cada coração, e que cada pai e mãe aqui abrace o seu filho e diga: filho, pode abrir sua intimidade, porque eu vou te tocar para te fazer frutificar. Eu vou te tocar de forma santa para remover a carnalidade da tua vida. Eu te amo, eu te amo. Oh Deus, tu és maravilhoso. Glórias ao teu nome. Não há ninguém como tu. Oh, da glória. O Pai te ama, meu irmão.